Salve, salve, galera do canal Arena Apologética, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem aí, estou usando hoje um microfone diferente. Espero que tudo esteja bem com todos. E hoje nós temos um debate muito interessante. De um lado nós temos nada mais, nada menos do que o mestre Ezequiel Gomes. E do outro lado nós temos o professor e pastor Rafael Rocha. E eles vão estar trazendo um debate acerca da imortalidade da alma. Eles vão analisar ali o texto da parábola, aquelas questões. Vai ser bem interessante para o nosso aprendizado, tá bom? Então, se você tem dúvidas se a alma morre ou se a alma não morre, hoje é a noite de você tirar as suas dúvidas, né? Com esses dois homens que muito estudam, que são peritos nas escrituras, né? Claro, ninguém é bom em tudo, mas nisso eles vão aqui estar fazendo uma ótima apresentação. E você é o nosso convidado, porque agora, no Arena Apologética, está iniciando um grande debate. É isso aí. Sem mais delongas, solta a vinheta. Boa noite, nobres. Boa noite, Ezequiel Gomes. Boa noite, professor Rafael Rocha. É um prazer estar recebendo os senhores aqui, né? É uma grande honra para mim, verdadeiramente, para nós aqui do Arena Apologética. Eu já quero estar colocando aqui na tela o tempo, aliás, os nomes, né? Ezequiel Gomes e Rafael Rocha, para fazermos um sorteio para ver quem é que vai começar perguntando primeiro em todos os blocos, pois aquele que for sorteado certamente irá iniciar perguntando em todos os blocos. Bem, desta feita, aí está o sorteio para todo o Brasil poder acompanhar. Eu espero que todos estejam podendo ouvir bem. E é isso, vou clicar em sorteio, aquele que for sorteado vai ser o que vai perguntar em todos os blocos. No 3, no 2, no 1 e 3, 2, 1, quem foi sorteado foi Ezequiel Gomes. Iniciará perguntando em todos os blocos. Bem, senhoras e senhores, que honra ter o senhor. Boa noite, professor Ezequiel Gomes. Boa noite, Elton. Boa noite, Rafael. É uma honra para mim estar aqui para bater um papo sobre um tema que eu gosto muito, que acho que vai ser muito enriquecedor para todo mundo. Boa noite, querido professor Rafael Rocha. Liga seu microfone. Seu microfone está desligado, professor Rafael Rocha. Bom, graças e paz, boa noite a todos, os internautas do canal Arena Apologética. Boa noite ao grande professor e pastor Ezequiel Gomes. É uma honra poder estar com ele dividindo essa plataforma. Boa noite também ao professor Elton Maia, um grande expoente da língua grega no Brasil também, e apresentador do canal Arena Apologética. A todos os internautas, uma boa noite a todos em nome de Jesus. Ok, eu que sinto-me honrado. Não sou tudo isso, não, mas eu sinto-me honrado em ter os dois aqui, tá? O professor Ezequiel Gomes sabe que eu o amo, eu tenho um carinho e respeito muito grande por ele. Não é de agora que eu digo isso, e até na ausência dele, em outras ocasiões eu também já falei isso aqui, tá? Tenho um carinho por ele, admiro muito, venho acompanhando ele antes, bem antes, muito tempo, seguindo o Ezequiel Gomes nos seus debates e tal. Bem, então é uma honra ter os senhores aqui, né? O professor Rafael Rocha também, que é presidente de ministério, né? Lá no seu estado, onde você reside, presidente de um ministério aí, e alguém dedicado à teologia, né? Bem, senhoras e senhores, eu quero dizer o seguinte: o debate acontecerá da seguinte maneira: vocês terão 2 minutos para fazer as suas apresentações iniciais e também as apresentações finais. Poderão dispor de 5 minutos para fazer as suas respostas e 3 minutos para perguntas. Se os nobres acharem 3 minutos muito, porque eu estou sistematizando para que seja 2 minutos de pergunta no Arena. Mas hoje, como os nobres não foram avisados, eu deixo 3 minutos para pergunta sem nenhum problema, tá? Lembrando que os debates posteriores serão a partir dos 2 minutos. Então, desta feita, eu já quero estar dando ao nosso reverendo Ezequiel Gomes, que é mestre, né?
a fazer a sua apresentação para nós aqui do Arena Apologética. Seu tempo é de 2 minutos para a sua apresentação, nobre. Fique à vontade. Bom, Elton, para mim é uma honra estar aqui junto do Rafael também. Sem sombra de dúvida, a despeito das discordâncias, a gente tem por objetivo expor a palavra de Deus e crescermos juntos. Ninguém é melhor do que ninguém e todos devem aprender a se amar, a se respeitar, a dialogar e mesmo nas discordâncias, o que é bastante normal e natural. Uma vez que até a minha esposa ousa discordar de mim, imagine vocês, né? Brincadeira. Todos nós temos uma individualidade, o direito ao nosso entendimento e devemos ser respeitados a despeito da veemência, né, e da paixão com a qual nós podemos defender os temas, né, que nos são caros, a teologia, né, a qual a gente estuda, a qual a gente se dedica, a qual a gente pertence em contextos de denominações e igrejas. Eu tenho a visão adventista do sétimo dia, acho inclusive que a visão adventista a respeito desse tema é uma das mais absolutamente sólidas e belas. Estou bastante ciente das discordâncias, né, que a visão adventista suscita na imensa maioria dos católicos, dos evangélicos, dos espíritas e daqueles que, mesmo não tendo uma religião cristã, também mantêm um pouco do paradigma da imortalidade da alma. E vai ser muito gostoso assim poder expor um pouco isso a partir de um texto um pouco mais específico, conquanto a gente também vai poder fazer referência, obviamente, a outros textos das escrituras. Às vezes os debates falham em não se concentrar em um texto e ficar nessa coisa do pular de um texto para o outro, também tem o seu espaço, mas acho que se a gente conseguir se concentrar no texto bíblico da parábola do rico do Lázaro, ou da história do rico do Lázaro, a gente vai poder entender algumas coisas importantes, aprender algumas coisas importantes, e vai ser uma honra para mim tanto ensinar um pouquinho quanto aprender um pouquinho junto com vocês aqui. Uau, simplesmente top. Como é que eu faço para falar desse jeito aí, querido Ezequiel Gomes? Tem um curso que a gente faz? É só falar. Reverendo professor Rafael Rocha, o seu tempo também é 2 minutos. Fique à vontade, comece quando quiser. Bom, eu também quero apresentar nessa noite o nosso pensamento da imortalidade da alma, embora haja uma parte do judaísmo que acredita numa formação antropológica do homem holística, existe uma outra parte do judaísmo que acredita também, baseado na interpretação que se possa se fazer de Gênesis 2:7 sobre a imortalidade da alma. Estarei discorrendo na língua hebraica, na gramática do hebraico, no pensamento rabínico, que muitos comungam da ideia de que a alma ela realmente tem uma sobrevida após a morte do corpo, ela fica num estado consciente de existência, e também acreditamos que pode ser defendido à luz das Escrituras, dentro da perspectiva também do Antigo Testamento. Também estaremos discorrendo também no Novo Testamento as questões da imortalidade da alma, mas tendo como ponto de partida, tendo como origem, né, como base, a perícope do rico e Lázaro, onde nós estaremos discorrendo e elucidando essa questão essa noite e se debruçando com muita responsabilidade sobre isso, porque ninguém trabalha com achismos ou axiologias, né? Fizemos uma pesquisa, uma investigação, uma acurada investigação acerca do assunto, e a gente acredita que vai estar discorrendo com isso com muita propriedade, né? Agradecendo a todos aqueles que estão nos dando a oportunidade, o privilégio de participar desse debate. É uma alegria muito grande, né? E gostaríamos que você pudesse extrair, né, de ambas as partes, né, conhecimento para amadurecimento bíblico e teológico. Muito bem, senhores. Ótima apresentação de ambos. Ótimas as apresentações de ambos, né? Desta feita, eu quero dar início ao debate. Como digo sempre aqui, que comece o debate aqui no Arena Apologética, o seu canal de debates e entrevistas do YouTube. Bem, nobre Rafael Gomes, Ezequiel Gomes, o seu tempo para as suas perguntas. Eu já vou aqui estar colocando, porque estava no modelo
perguntas. É de 3 minutos. Seu tempo já está na tela. Fique à vontade. Opa, só um minutinho. 3 minutos. Seu tempo já está na tela. Fique à vontade. Comece quando quiser. Tempo para Ezequiel Gomes. Bom, maravilha. Rafael é um nome que eu tenho muito carinho por ele, né? Meu avô chamava Rafael, eu tenho um irmão chamado Rafael. Então eu não vou conseguir nem brigar com o pastor Rafael Rocha essa noite, porque é um nome muito familiar para mim, né? Então, Rafael Gomes aí tá legal também. Então, vamos lá. Rafael, o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte. Existem muitos teólogos que consideram a história que Cristo conta a respeito do rico e do Lázaro como a passagem mais importante da Bíblia para falar da imortalidade da alma. Por quê? Porque Jesus Cristo é essa figura absolutamente central da Bíblia. Ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. Aquilo que ele fala é o que Deus fala, porque ele é Deus encarnado. Ele é o Senhor, ele se fez carne, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Então, aquilo que Jesus fala se reveste de uma autoridade muito singular, muito importante para os cristãos. E muitos supõem, então, que dentre todas as discussões bíblicas a respeito da imortalidade da alma, esse seria o principal texto, onde Jesus colocaria na visão imortalista com muita clareza as questões de imortalidade da alma. Então, o homem morre, um homem histórico, específico, assim o rico, assim o Lázaro, e agora eles passam por uma experiência de sair do seu corpo, de se encontrarem em locais ou de tormento ou de alguma bonança, na presença ou de Abraão ou de um fogo que atormenta, e existe ali um monte de questões assim que povoam, né, naturalmente o imaginário e as compreensões das pessoas, as tradições religiosas a respeito do tema. Eu queria te perguntar se você concorda que a história do rico e do Lázaro é a passagem mais importante da Bíblia sobre imortalidade da alma. E mesmo que você discorde ou concorde, onde você encontra nesse texto que a alma sai do corpo, que corpo morre, mas alma não morre, que a alma é imaterial, que a alma ela tem essa qualidade indestrutível, imortal. Quais são os aspectos assim do texto, onde esses conceitos de alma imortal, alma fora do corpo, existem nesse texto? Por que eu acho isso importante? Porque eu entendo que a imensa maioria dos textos que os imortalistas julgam ser os mais importantes sobre esse tema não falam do tema. Eu, por exemplo, já adianto que acho que esse texto não fala nada sobre alma. Você discorda de mim? Concorda? O senhor vê esse texto como o mais importante da Bíblia sobre o tema e como você encontra os conceitos imortalistas nele? Simplesmente, mais uma vez, uau! Bem, nobre professor Rafael Rocha, o nobre entendeu a pergunta, obviamente, né? O seu tempo de resposta é 5 minutos, fique à vontade, comece quando quiser. Bom, eu consigo ver claramente a imortalidade da alma nesse texto. E quando eu falo da imortalidade da alma, eu falo da sobrevida da alma em detrimento à morte e o falecimento do corpo, ao estado consciente da alma. Quando nós fazemos tal afirmação, nós fazemos a afirmação a partir de todas as construções verbais que a gente possa encontrar no próprio texto de Lucas 16, do versículo 19 ao 31, nós observamos que todos os verbos usados são verbos que traz a designação no grego, tá, de algo que realmente estava ocorrendo e não algo escatológico, não é algo que será vivenciado em um futuro talvez não muito distante. Então, quando nós analisamos os verbos gregos desse texto, nós chegamos à conclusão de que, de fato, em tempo real, Jesus estava passando a trazer uma narrativa para descrever o estado intermediário entre a morte e a ressurreição do corpo.
obviamente, existe, né, justos e injustos, santos e pecadores. Esse dualismo ele é bíblico. Haverá a morte, a ressurreição dos justos, tanto quanto haverá a segunda ressurreição dos perdidos. Então, aonde estarão estas almas de justos e injustos, de santos e pecadores após a morte do corpo? Então, a gente percebe no corpus de literatura da parábola do rico e Lázaro que Jesus ele trabalha sempre com esse dualismo, querendo apresentar, de fato, uma narrativa histórica, ou seja, um acontecimento de um fato real. Então, quando nós analisamos essa questão, a gente chega à conclusão que, de fato, ele não é o único texto para defender a imortalidade da alma. Existem outros textos tão importantes quanto esse texto, que pode nos dar, né, uma abertura clara como água para a gente poder discorrer sobre o assunto. Só para você ter uma ideia, eu tenho ouvido muitos argumentos que eu acredito que, às vezes, é a tática da falácia do espantalho que se cria, dizendo que a parábola do rico e Lázaro é um plágio, né, da lenda da história dos mortos, que é narrado, inclusive, pelo comentário de São Jerônimo de Parcmayan. Só que quando a gente vai analisar o texto grego, parece que, de fato, é algo que está sendo descrito por Jesus naquele dado momento histórico em que Jesus estava relatando a parábola. Por exemplo, quando nós analisamos o verbo, esse verbo maravilhoso que a gente encontra aqui, deixa eu colocar aqui, né? Não sei se o meu tempo vai dar, mas eu acredito que vai dar. Existe o verbo en, esse verbo en no grego, porque, inclusive, tem aqui o termo grego, anthropos dentis, en plusius. Deixa eu lhe dizer, ora, havia um homem rico. Uma coisa interessante é que essa palavra havia, ele é um verbo imperfeito, Ezequiel Gomes. E quando o verbo é imperfeito, ativo é o sujeito, obviamente, praticando a ação, né? Indicativo, dando uma ideia da seguinte definição, segundo o léxico, ou melhor, segundo a gramática de Daniel B. Wallace, na página 554. Vejam, a melhor tradução para Lucas 16:19 seria: ora, passou a existir um homem rico. Então, o verbo imperfeito ele está no ingressivo, que difere do aorista ingressivo no seguinte aspecto, Ezequiel Gomes. O primeiro descreve o começo, tá? O primeiro descreve o começo, focalizando a ação contínua, enquanto o segundo retrata o começo, mas não focaliza a ação contínua. Assim, a tradução de um verbo imperfeito inceptivo, que é o caso aqui, deve se expressar estava começando, enquanto a do aorista inceptivo começou a. Então, veja bem, o que é que nós acreditamos? Que, baseado no verbo imperfeito do grego, en, né, do verbo da raiz eimi, significa que, ora, passou a existir um homem rico. Claro que Jesus estava criando essa parábola no dado momento histórico que ele estava se fazendo referência para ensinar, né, os seus discípulos ali, que eram os seus ouvintes originais. E isso é muito comum pelo pano de fundo inteiro do próprio Evangelho de Lucas. Você sabe que quando a gente vai estudar a teologia lucana, a gente não consegue desassociar o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que é um relato histórico da Igreja Nascente. Caso o nobre Ezequiel Gomes discorde de alguns pontos, esse é o momento de fazer a réplica. Tempo na tela. Bom, Rafael, legal. Eu não discordo da sua apresentação, no sentido de que, sim, existem narrativas bíblicas importantes que supõem-se ser lidas de forma literal, existem inúmeros verbos e tudo mais, etc. Todavia, Rafael, talvez eu não fui claro, ou realmente é um pouco complicado assim responder a pergunta, porque é o seguinte, ó. Veja bem, eu pedi para você assim, onde que os conceitos da imortalidade da alma estão presentes no texto? Onde que o texto diz, por exemplo, que foi a alma do rico e do Lázaro que, saindo do corpo,
se encontram nesse estado intermediário ou sofrendo ou descansando ou tendo algum prazer. Porque esse é o tipo de problema que eu enfrento, assim. O texto não fala absolutamente nada a esse respeito. Havia um certo homem que era rico, havia um outro homem que era pobre, e não se fala da alma do rico ou da alma do pobre. Se conta que um se regalava, outro desejava comer as migalhas, e acontecer que um morreu e o outro morreu, ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão e sepultado e etc. Sequer nesse momento o texto diz que a sua alma é levada pelos anjos ao seio de Abraão. O que eu estou querendo apontar com isso? É que essa linguagem da O seu áudio deu uma desligou, querido. alô, alô, alô. Vocês não Pronto. conseguiram? Pronto. Eu, professor Elton, estou sentindo que está congelando muito a imagem e eu não consegui ouvir o argumento do professor. Quer que eu volte do começo? Posso Pronto. Pronto, vai lá. Eu ouvi bem aqui, está sendo transmitida. Inclusive, os dois estão um pouco congelando, típico de internet. É, uma droga, né? Brasil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele falando um bom tempo, depois eu despauso o tempo dele para compensar. Fica à vontade, Nobre, vai lá. Tá bom, peço desculpa, viu? Mas tudo bem. Enfim, aí o fato é o seguinte: sequer no momento em que o anjo leva aquele que morreu ao seio de Abraão, ou etc., existe a linguagem específica de que é a alma desta pessoa que é levada ao local ou de descanso ou de tormento. Por que é importante apontar isso? Para que o ouvinte entenda que toda essa criação imortalista em cima do texto, ela não está presente no texto, ela é uma inferência. Até porque, adiante, o que o rico que vai sofrer no inferno, supostamente de uma forma desencarnada, como alma, o que ele vai pedir? Ele vai pedir que seja o dedo molhado numa água para refrescar língua. A linguagem do texto não é de algo imaterial, que de alguma maneira está desprendido do corpo físico, tornando o corpo físico irrelevante. Até porque isso também criaria um monte de questões sobre a anatomia dessa alma. Então, essa alma agora tem dedo, essa alma agora tem língua, essa alma agora tem sede, que no final das contas, essa alma ela tem as características do ser humano que tem corpo, né? Inclusive que tem esses sentimentos assim que são bem característicos de um sistema nervoso central, onde há sede, sofrimento, dor, ou mesmo uma sensação de alívio e de descanso, né? Mas a linguagem bíblica, ela é corporal, ela não é imaterial, ela não é da alma, etc. A alma aqui ela está inferida, ela não está explícita no texto. É a mesma coisa quando se diz assim, não, isso não é o único texto, tem outros textos tão importantes quanto para defender a ideia da imortalidade da alma. Sim, eu estou bastante ciente de que os imortalistas usam muitos textos bíblicos para tentar defender essa ideia. É o ladrão da cruz. Aí Jesus falou que hoje estaria no paraíso. Também o texto não diz que é o ladrão em forma de alma imortal, até porque você já teria um problema com a noção do próprio pecado, né? Como que a alma de um ladrão é imortal? Porque para ser imortal tem que ser sem pecado. Se o salário do pecado é a morte, conforme diz Romanos 6, verso 23, a única forma da alma não morrer é a alma não pecar. Se ela peca, ela morre, ou o salário do pecado não é a morte. Só que aí, por que o cara está sofrendo como alma, não como corpo, num lugar se essa alma não peca? Agora, ela peca, mas não morre. Agora, então, o que Paulo escreve está equivocado no seu sentido mais óbvio. Porque se o salário do pecado é morte, como que uma alma que peca não morre? Esse é o tipo de dilema lógico que surge desse tipo de leitura. E dando outros exemplos. Filipenses 1, 23, é partir e estar com Cristo. Não existe nem alma no texto. E esse é um padrão que eu encontro assim em muitas defesas imortalistas a respeito desses textos, ou de outros vários. Os conceitos sequer existem nos textos, eles são inferidos
impostos de uma forma exegética, ou seja, tira um conceito de fora da Bíblia, joga sobre a Bíblia e diz assim: olha como faz sentido. A Bíblia não diz que é a alma do Lázaro ou do rico que saiu do seu corpo. Ah, mas é óbvio que a gente pode inferir isso, pressupor isso e concluir isso. Por quê? Porque é isso que a gente crê em função de tradição, em função de explicações religiosas. E aí, nesse caso, é a tradição religiosa que molda a interpretação do texto, não é o texto que molda a tradição religiosa. E aí a gente tem o quê? A escapatória desse tipo de coisa da questão protestante do sola escritura e um retorno ao catolicismo, onde os conceitos são formados pela tradição e impostos sobre a escritura. Muito bem, lembrando que o tempo realmente foi preciso. Nobre professor Rafael Rocha, o nobre poderá dispor do seu tempo de 3 minutos para estar fazendo a sua primeira pergunta neste primeiro bloco. O seu tempo já está na tela, fique à vontade, comece quando quiser. Bom, não querendo, mas o argumento do professor Ezequiel Gomes foi pueril, por quê? Porque ele não é um texto que trata de questões futuras, escatológicas. Vou dar um exemplo muito claro do ponto de vista linguístico. Eu estou trabalhando com a língua grega, a sintaxe, a análise morfológica dos termos, né, suas construções. Veja bem, a palavra que aparece para ser levado no grego é um verbo grego que está no auristo, passivo, ou seja, quando o sujeito recebe a ação de ser levado. Só que o verbo está no auristo, dizendo que o Lázaro foi levado, não será levado. Então, veja bem, trabalhando no sentido lógico do argumento do professor Ezequiel Gomes, ele está querendo alegar que se trata de um corpo que será levado no dado momento escatológico, quando Jesus implantar, né, ali o juízo, né, que o corpo, os corpos serão ressuscitados, transformados em glória, outros corpos serão ressuscitados para a segunda ressurreição, para serem, né, do ponto de vista do pastor Ezequiel Gomes, serem aniquilados. Mas o problema aqui é que não existe nenhum verbo dentro desse texto. Eu analisei todos os verbos gregos do capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. O verbo que a gente encontra são verbos imperfeitos, verbos auristos e verbos presentes. Não existe nenhum tipo de verbo denotando uma ação de uma ocorrência futura, tanto para o rico quanto para o Lázaro. Todos os verbos estão perfeitos. Agora, a pergunta que eu quero fazer ao professor Ezequiel. Professor Ezequiel, baseado nessas realidades textuais, linguísticas, baseado no próprio texto, dentro do seu contexto, o senhor ainda continua acreditando que se trata de corpos que receberão um juízo final, né, seja uma realidade salvífica para o Lázaro, ou um juízo final e absoluto para o rico impenitente, se você acredita que o texto está se tratando ainda assim de uma realidade futura, porque o senhor está alegando que é corpo. São características de sofrimento de um corpo, e não de uma alma num estado, né, intermediário, consciente, sofrendo realidades que possam estar sendo vivenciadas no estado intermediário. A pergunta que eu faço ao senhor é essa, eu acredito que o senhor entendeu. Muito bem, nobres. É por isso que eu vou diminuir o tempo das perguntas dos debates do Arena para que não haja tréplica, tá bom? É pergunta, resposta e réplica, e não tréplica. Bem, querido Ezequiel Gomes, o seu tempo é 5 minutos para a sua resposta. Fique à vontade, comece. Na minha percepção, a tréplica é bem-vinda, porque é gostoso o diálogo, né? Muito legal. Eu também acho legal. Mas tudo bem, é tranquilo, de boa. Vamos lá. Rafael, o que acontece é o seguinte. Eu não creio que a história do Rico e do Lázaro ela vá se cumprir de uma forma literal no futuro. Não, eu não creio nisso. Eu creio que a história do Rico e do Lázaro é uma parábola fictícia para ensinar algo importante que está contido no final da parábola. E esse final da parábola, ele vai indicar o quê?
que as pessoas devem ouvir Moisés e os profetas. Esse é o ensinamento da palavra, porque aí toda essa história de pano de fundo tem o rico, tem o mendigo, o rico tá bem, o mendigo tá mal, os dois morrem, um vai pro bem, o outro vai pro mal, e daqui a pouco, desculpa o cachorro aqui, aí daqui a pouco essa história fictícia, ela evoca um monte de questões. Agora esse rico sofrendo pede para alguém voltar lá e avisar a família dele, porque para eles fazerem o bem para os mendigos que estão ao redor deles e não serem egoístas e virem aqui, né? Não virem aqui para o sofrimento. E aí qual que é a lição de moral do negócio, né? Que Jesus fala. Essas pessoas, elas não precisam que um morto ressuscite e vá lá conversar com elas. Elas têm Moisés e os profetas, que inclusive já pediram para eles cuidarem dos pobres, para eles não viverem em pecado e ganância, e sexo, e orgia, e despreocupação com a vida, enquanto as pessoas sofrem na sua porta. Então, você tem que ouvir o que Moisés fala e o que os profetas falam. Essa é a moral da história. A moral não é do tipo assim, chega no final dessa parábola, diz, portanto, entendam, a alma sai do corpo quando ela morre, quando você morre o seu corpo, porque a sua alma nunca morre, porque os verbos no presente têm por implicação que essa é uma história real e não fictícia. É a mesma coisa que o cara pegar lá o apólogo de Jotão, onde uma árvore conversa com a outra, e diz assim, o verbo conversar aqui denota uma ação no presente, então árvore conversa com árvore, porque se não for assim, o verbo no presente, como é que fica? Uma coisa não tem a ver com a outra, porque quando o texto ele é figurado, vamos colocar dessa forma, você pode entendê-lo, por exemplo, o próprio Paulo ele personifica a morte em Romanos, né? A morte me enganou e me matou. Então porque o verbo está no passado, ou no auristo, ou no que quer que seja, então isso quer dizer que a morte é uma pessoa, é um ser real, é tipo assim, um assassino, uma pessoa que mata? Não, os textos simbólicos, eles não têm nenhuma implicação de ser tornados literais porque um verbo está no presente, ou no passado, ou no futuro. Então o que acontece? A diferença entre a nossa visão, Rafael, é que eu entendo que a linguagem do rico e do Lázaro aqui, ela é corporal porque é o dedo na água para colocar na língua para evitar esse sofrimento que ele está queimando. É por isso que é corporal a linguagem, porque não tem essa linguagem de que a alma é uma entidade separada do corpo, que de alguma maneira tem sede, ou tem fome, ou sofre sem ter sistema nervoso central e etc. Né? Mas o elemento principal para dizer que isso é parábola também não é nem exatamente esse. Né? É porque se o texto for lido de forma literal, ele vai implicar em contradição com o que a Bíblia diz a respeito da morte, e se a gente entende que a Bíblia não pode entrar em contradição, então mais cedo ou mais tarde, alguns dos textos tratando dessas questões precisam ser literalizados, outros vão ter que ser lidos de forma simbólica. Por isso entendo que a parábola do rico e do Lázaro é uma parábola que deve ser lida de forma simbólica, cujo sentido é moral e não pressupor de alguma forma um cumprimento literal, ou presente, ou futuro, em qualquer que seja a questão. Em próprio Lucas 16, por exemplo, o administrador infiel, como é que se apresenta lá a parábola? Havia um certo homem rico que era um administrador infiel e blá, blá, blá. É mais ou menos o mesmo tipo de linguagem, e naturalmente essa é uma parábola para contar uma história de fundo moral. E existem várias outras mais ou menos do mesmo tipo. Por isso, entendo que o texto é simbólico e não literal. A história é uma parábola e não para ser tomada historicamente, etc. A própria Bíblia de Jerusalém coloca, né, no primeiro verso, aí no verso 19 do capítulo 16, ela fala assim que é uma história parabólica sem conexão, sem nexo histórico, ou seja, é uma história que Jesus está contando, mas não com o objetivo de representar uma história real e etc e tal, simplesmente ilustrar as questões da necessidade de cuidar do pobre se você é mais afortunado do que ele na sua vida. Muito bem, queridos. Reverendo Professor Rafael Rocha. O nobre tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Tempo na tela. Chamado Formação, Redação e Teologia, do grande doutor, tá, em Teologia e em Letras Clássicas, chamado Benito Marcosini. Veja bem o que é que ele diz nesta obra. Eu estou colocando aqui página de número 212 até a página de número 221.
Vocês podem ver aqui, que está tudo marcado aqui, eu quero colocar. Bem aqui, eu quero colocar para os amados internautas ver, que eu trabalho com documento, tá? Está falando da parábola do rico e Lázaro. E aqui ele faz o comentário. Aqui ele faz o comentário. Eu vou ler aqui o comentário que eu grifei, que ele faz sobre a parábola do rico e Lázaro. Ele diz: parábola narra uma realidade conhecida para levar o leitor a conhecer uma realidade desconhecida. O grande doutor em letras clássicas, Benito Marcosini. Outra, apesar da parábola fazer uma narrativa histórica, ela se utiliza de figura de linguagem, como linguagens alegóricas. Ele diz: para poder vislumbrar uma resposta, é necessário deixar claro se as narrativas evangélicas são de fato parábolas ou alegoria. Qual é a diferença entre as duas parábolas? Então, até a página 221, ele vai dizer que, obviamente, uma parábola será uma narrativa histórica que se utilizará de uma figura de linguagem alegórica. É só isso. Então, isso não descredibiliza e nem tira a autoridade histórica da parábola, ainda que ela se utilize da figura de linguagem alegórica. Isso aqui, olha, olha, produzido pela editora Paulus, tá? Esse cara aqui é um teólogo muito respeitado, tá? Pela editora Paulinas, tá? Veja bem. E ele é um teólogo de peso. Você procura aí saber quem é o Benito Marcosini. Uma outra coisa interessante é que Jesus, veja bem o que você falou, estava querendo estimular os seus ouvintes originais a se voltarem para Moisés e os profetas. Veja bem, ele não poderia fazer isso, professor Ezequiel Gomes, né, pastor e professor, se de fato a doutrina da imortalidade da alma exposta por ele em forma de uma parábola como narrativa histórica, numa linguagem figurada, fosse contrária ao ensino de Moisés e dos profetas. Como é que ele vai? Isso não é coerente, nem com a lógica, nem com a razão. Ele estaria se utilizando de algo completamente contraditório ao ensino de Moisés e dos profetas. Para provar isso, que Jesus estava profundamente coadunado com os ensinos de Moisés e dos profetas, ele estava ensinando sobre a imortalidade da alma, ou seja, sobre a consciência do homem após a morte do corpo. Veja bem, eu estou com uma obra aqui, essa obra é chamada Rumash, é uma obra judaica ortodoxa, tá? Essa é uma obra imparcial, para dizer que eu estou me utilizando de teólogos imortalistas. Aqui não tem negócio de imortalista nem imortalista, é uma obra judaica, é a Parashá Bereshit, e ele fazendo aqui o comentário, vou colocar em tela, tá? Veja bem, ó. Aqui é chamado As Faíscas de Hassidut. Ele vai explicar Gênesis 2:7, e ele soprou nas suas narinas o sopro de vida. Eu vou ler, porque eu acho que não sei se dá para ler aqui, ó. Eu vou colocar bem aqui para provar. Ele diz o seguinte: no caso dos animais e das plantas, Deus criou a alma e o corpo como uma entidade única. No entanto, ao criar o homem, Deus fez primeiro o corpo inanimado, no qual, posteriormente, ele infundiu uma alma de vida. Isso porque a alma do homem é tão elevada em comparação ao corpo que eles não poderiam formar uma única unidade. Isso aqui é obra judaico-ortodoxa, não tem nada a ver com teólogos, né, teólogos aí imortalistas. Isso aqui é uma obra completamente imparcial. E a gente poderia falar um pouco sobre o Adão, formado do Adamar. Esse corpo recebeu, né, o Nishma Raim e passou a se tornar Lenefesh Hayah. Eu poderia discorrer sobre isso, mas eu só queria dizer que Jesus estava ensinando a imortalidade da alma na parábola do rico e Lázaro, completamente coadunado com Moisés e os profetas. Então, isso aqui é uma verdade bombástica que ninguém pode contrariar no seu contexto imediato. Eu só coloquei aqui essa obra como fonte que Jesus estava alinhado com os ensinos de Moisés e dos profetas. Muito bem, senhoras e senhores, aqui do Arena Apologética, nós vamos para o segundo bloco, tá? Quero parabenizar os dois debatedores, professor Rafael Rocha e professor Ezequiel Gomes. Lembrando que agora vamos para o segundo bloco, quem vai fazer a pergunta é o Ezequiel Gomes. Querido Ezequiel Gomes,
O nobre tem 3 minutos para fazer a sua segunda pergunta neste segundo bloco. Fique à vontade, comece quando quiser. Legal, Rafael, vamos lá. Eu gostaria que você, então, tentasse explicar se você acha que Jesus está totalmente coadunado com o que Moisés e os profetas escreveram. Como que você faz a relação entre Gênesis 2 e 3 e a parábola do rico e do Lázaro, e Eclesiastes 9 e a parábola do rico e do Lázaro? Vou explicar. Gênesis 2, verso 7, diz que o Senhor formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser esta Nefesh Hayah, que é a alma vivente. Legal. Depois, em Gênesis 2, verso 17, Deus dá uma ordem para essa alma vivente, que ela não poderia comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, senão ela iria morrer, né? Então não pode ser imortal. Pelo menos não em contexto de pecado, porque o pecado, o salário dele é a morte. Aí o diabo, a serpente, quando chega em Gênesis 3, ele fala um discurso diferente. Ele chega para o Adão e diz que ele, para Eva, aliás, né, que ela pode comer aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, e certamente, mesmo assim, ela não comerá. Ou seja, ela pode pecar, que mesmo pecadora, ela não vai morrer, porque supostamente ela é imortal e que o que Deus falou é mentira, e etc. No final das contas, o que o paradigma da imortalidade cria? Cria a justificativa para que o diabo estivesse correto, e de fato, Adão e Eva, como os demais seres humanos pecadores, pecam, mas não morrem, pelo menos não na qualidade de almas imortais. Realmente é isso? Então a parábola do rico e do Lázaro, ela nega que existe morte. Realmente o ser humano como alma, ele não morre. Como que se coaduna isso com a linguagem de Gênesis 2 e 3? E lá em Eclesiastes 9, se fala o quê? Que os mortos não sabem coisa nenhuma. A sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles pereceram, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E se diz lá no verso 10 que para onde as pessoas vão depois que elas morrem, não existe obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Por exemplo, quando o rico ele diz assim, Senhor, pede para alguém ressuscitar e ir lá conversar com a minha família, isso não é um projeto? Isso não é um projeto que o cara está tendo como alma imortal lá no inferno? Então eu estou lá no inferno como alma imortal e está muito ruim aqui, agora eu bolo um projeto. E o meu projeto é que alguém ressuscite e vá lá avisar os meus familiares. Mas o texto diz que no além para onde a gente vai quando a gente morre, não existe obra, não existe projeto, não existe nada disso. Então como que você coaduna uma leitura literal da história ou da parábola do rico e do Lázaro com Gênesis 2 a 3 e com Eclesiastes 9? Muito bem, senhores. Professor Rafael Rocha, o nobre entendeu a pergunta? Sim, sim. Ok, o seu tempo é 5 minutos. Fique à vontade, comece quando quiser. Bom, se a alma não fosse capaz de ter uma sobrevida imortal, Deus não privaria o corpo do homem de ser alimentado com o fruto da árvore da vida, segundo Gênesis 3:22. Então disse o Senhor, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, né? É a palavra Vahai Leulam, Vahai Leulam no hebraico, ou seja, vive eternamente. Se a alma não fosse capaz de viver eternamente, por que Deus privou o corpo do homem de se utilizar de um alimento que, ao dar sobrevida ao corpo, daria imortalidade a ambos? Porque essa árvore dava muito mais longevidade para o corpo do homem, ou seja, a alma ela já tem uma capacidade de imortalidade, no entanto que não tem o corpo. Então, o corpo, ao morrer, a alma continua no seu estado consciente, no seu estado consciente, no lugar intermediário. Então, isso aqui é a primeira resposta. A segunda, segundo o texto que você leu de Eclesiastes, capítulo 2, 9, a partir do versículo, você só leu o versículo 5, mas o contexto diz que Salomão está descrevendo o relato a partir do olhar de um observador finito. Então, vejamos, olha o que diz aqui a Eclesiastes 9, 3.
Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Isso aqui é uma linguagem poética para se descrever que Salomão só poderia registrar o que ele estava vendo. Ele não estava vendo a alma do morto, mas, no entanto, estava vendo a realidade do homem no seu estado, né, de óbito. Então, veja bem, e tudo sucedeu mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade neles, a desvario enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Veja que ele estava narrando tudo o que havia debaixo do sol e diz: para aquele que está entre os vivos há esperança, mas porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos não sabem o que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco eles terão recompensa, porque a sua memória já era esquecimento. Isso aqui era um registro de uma linguagem poética. Vou voltar a falar. Ele estava narrando tudo o que ele estava vendo abaixo do sol. Então, ele estava fazendo uma descrição a partir do olhar de um observador finito. Então, ele estava ali tendo uma visão fenomenológica do que estava acontecendo. Isso aqui é a primeira grande verdade bombástica. Agora, se querem tirar a realidade no Antigo Testamento da imortalidade da alma, ou seja, na sobrevida da alma após a morte do corpo, a gente, infelizmente, vai ter que tirar também no Antigo Testamento inúmeros textos que nos dão base para que, de fato, a gente possa entender isso. Por exemplo, Gênesis 35, 18. Diz lá que quando Raquel morreu, ela diz o texto hebraico, né, que a alma saiu do corpo dela. E a palavra hebraica lá, né, nafashar, é um substantivo comum singular construto, que dá a ideia de a alma dela, que é equivalente ao caso genitivo da Septuaginta grega, e ser traduzido por alma dela, porém, o pronome sufixado ril, porque a palavra hebraica lá é nafashar, nafashar. O pronome sufixado, ele dá a ideia justamente fala de separação. Veja, procure gramáticos, autoridades do hebraico, que vão lhe dizer que esse pronome sufixado fala da separação da alma e do corpo. Também é equivalente ao grego da Septuaginta, que tem um acusativo pessoal feminino e singular de autos, segundo o Freiberg Analítico Gray Lexicon. Também autos como um pronome incisivo para enfatizar a identidade, separando a pessoa ou coisa individual de outras partes. Ou seja, tanto o hebraico quanto o grego diz que quando ela morreu, a alma se separou do corpo. A alma se separou. Dando para entender, professor Ezequiel Gomes? Então, aqui a gente percebe a primeira grande verdade da separação da alma, da essência, da substância da vida humana, né, ao sair do corpo. É por isso que ainda agora eu fiz a leitura, né? Eu fiz questão de fazer a leitura desta obra rabínica, porque os rabinos estão coadunados com o próprio texto bíblico. Tá? Muito bem. O tempo dele parece que pausou. Aliás, a sua câmera pausou. Desta feita, o querido Ezequiel Gomes irá fazer a sua réplica. Deixa só eu ver se o... parece que ele pausou, né? Ele pausou. Vamos ter que aguardá-lo. E enquanto ele volta... Acho que a nossa internet está caindo aí, olha. A internet do Nobre está um pouco travando. E vamos para a réplica do Ezequiel Gomes. Caso ele não tenha concordado com algum ponto, ele pode fazer réplica agora. Tempo na tela para o mestre Ezequiel Gomes. Bom, legal. Primeiro de tudo, é que assim, eu achei bastante estranha a argumentação de que a alma precisa ser imortal em função das discussões sobre a árvore da vida. Eu acho que é bem o oposto, na verdade, né? Porque o que acontece é o seguinte: se o ser humano tivesse imortalidade em si mesmo, podendo desobedecer a Deus e pecar e ainda assim ser imortal, não precisaria de árvore da vida para ser imortal, né? E o texto que fala das questões da árvore da vida, ele não tem nada a que ver com a separação entre corpo e alma. Por exemplo, o corpo morre, mas a alma não.
Então, o corpo precisa de uma árvore da vida, mas se o corpo não comer do fruto da árvore da vida, a alma não é afetada e ela não morre quando supostamente esse corpo morrer e ela não morrer. Até porque sempre volta aquele problema. A Bíblia trata como o ser humano como singular e não como esse dualismo. Então a Bíblia diz: se você comer a fruta do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Ela não diz em nenhum momento parte sua vai morrer porque você é composta ou composto de duas partes, uma morre e a outra não morre. Eu não sei se vocês travaram aí, vocês estão me ouvindo, se não, senão depois vai ter que voltar aí a argumentação. Perfeito, perfeito. Tá tudo ok. O Rafael está me ouvindo, tranquilo? Sim. Está tudo certo. Tá, então vamos avançar. Então, esse é um primeiro ponto. A Bíblia em nenhum momento conecta a noção de comer o fruto da árvore da vida só ao corpo e não à alma. Até porque, primeiro, você diz assim, né? Eu anotei aqui, que a alma ela tem a capacidade da imortalidade, ela tem a natureza da imortalidade, porque né, ela é imortal. Mas a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, a Bíblia diz o exato oposto, né? Então, por exemplo, ela fala o quê? De Jesus Cristo como único soberano, rei e senhor dos senhores, o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível. É o absoluto oposto. Se o paradigma da imortalidade da alma fosse correto, toda alma teria a tal da imortalidade a partir do momento da sua primeira existência, do primeiro instante da sua existência. Então, o que iria acontecer? Vou gritar o cachorro aqui porque ele tá doido aqui, que o rapaz passou perto aqui. Beleza. Então, o que acontece? Se a alma fosse imortal de si mesma, Jesus não seria o único que possui a imortalidade. Muito pelo contrário. Além disso, todos os textos bíblicos onde o próprio Jesus ameaça a alma de destruição, ou seja, de morte, não fariam sentido. E Mateus 10, 28 é o principal texto nessa direção, né? É para a gente ter medo daquele que pode destruir em sentido de matar a alma no inferno. Ou Deus não tem capacidade de matar a alma. A alma é mais poderosa do que Deus e Deus, querendo matá-la, não consegue matá-la. Porque ela tem uma vida em si mesma e por si mesma, e ela é eterna, e o salário do pecado, no caso dela, não é a morte, porque não importa se ela pecar, ela continua não morrendo. Quantas releituras do que a Bíblia diz você vai ter que fazer para sustentar a ideia de que a alma é imortal e tudo mais? E veja bem, o texto de Eclesiastes, ele não fala nada do que o Rafael está dizendo. Não, aqui é uma perspectiva puramente terrena e que é só fenomenológica e etc. Olha o que o texto diz. No além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem sabedoria alguma. A revelação é o oposto, não é assim. Aqui onde eu vou ficar e eu não consigo enxergar a sua alma imortal, aqui não tem nada, mas lá você conversa, você fica com sede, você faz um projeto para os seus amigos ressuscitarem e irem bater papo com a sua família para elas não irem para o inferno igual você, porque você não morre, você é imortal, você tem essa imortalidade essencial e natural. É o oposto. E o texto não está falando assim, aqui eu não enxergo o além. Ele diz o contrário. No além para onde tu vais, não existe projeto. Isso forçosamente nos faz concluir que a parábola do rico e do Lázaro é uma parábola. Porque senão, Jesus está em contradição com a Bíblia. A Bíblia diz o morto não sabe nada, aí Jesus vem dizer assim, em vez de ele vir dizer que a escritura não pode falhar, ele vem dizer assim, não, gente, essa escritura aí falou uma besteira de uma perspectiva local de Salomão ignorante, e a grande verdade é que o morto faz plano e obra e tem muita sabedoria lá. Muito bem, meus nobres. Desta feita, nós vamos para a parte B do segundo bloco. Quem vai fazer a pergunta agora é o reverendo professor Rafael Rocha. O seu tempo é de 3 minutos para fazer a sua pergunta. O seu tempo já está na tela, fique à vontade, comece quando quiser. Eu vou ligar o microfone do nobre. Pronto, lembrando que foquem na pergunta e não na tréplica. Tempo na tela. Bom, professor Ezequiel Gomes, existem 65 ocorrências da palavra Sheol, né, no hebraico, no Antigo Testamento.
Pode ser traduzido por além, por inferno, por abismo, por morte, por sepulcro, por cova, por infernais, por profundo, por poder e uma série de coisas. Mas nesse texto de Números, capítulo 16, a partir do versículo 30, a gente percebe que Deus ele quebrou o protocolo de levar pessoas mortas ao Sheol. Ele levou pessoas vivas ao Sheol. Então, eu faço a seguinte pergunta: baseado nessa quebra de protocolo soberano de Deus para levar pessoas vivas ao Sheol, como no caso lá de Corã, né? E você percebe aí que eles não morreram como morrem todos os homens. E eu faço a seguinte pergunta: baseado esse texto de Números 16, do 29 ao 33, você acredita na impossibilidade de Deus levar pessoas vivas ao Sheol? Porque se Deus não fez eles morrerem ou entrarem no Sheol, como entra todos os homens, eu sou capaz de ler o texto para elaborar melhor a pergunta. Se morrerem, capítulo 16, versículo 9, se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, porque o que era comum? Os homens deveriam morrer para entrar no Sheol. Isso aqui é fato. Aí ele diz, né? Eu não sou, mas se o Senhor criar alguma coisa nova, inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao Sheol, ao abismo. A pergunta que eu faço, baseado nesse texto e muitos outros que eu vou apresentar até o fim do nosso debate. O senhor continua acreditando que não há possibilidade de os seres humanos, uma certa existência, o grau de existência, se tornarem uma realidade no Sheol? Eu fiz a pergunta. Muito bem. Pergunta feita. Desta feita, vamos colocar o tempo da resposta para o querido Ezequiel Gomes. Seu tempo é 5 minutos. Comece quando quiser. Maravilha, Rafael. Como você mesmo apontou na sua própria pergunta no começo, a palavra Sheol, ela é traduzida de múltiplas formas, né? E o que você está fazendo nesse caso é que você está aplicando um sentido da palavra Sheol que provavelmente não é o sentido que o texto quer evocar. Então, o que acontece? Está havendo aqui uma rebelião em relação à liderança de Moisés, e que, em última instância, é uma rebelião contra a liderança de Deus, porque foi Deus que escolheu Moisés e apareceu para ele e falou: você desce e livra o meu povo, e fez os milagres pela mão de Moisés e de Arão. Beleza. Então, o que acontece? Eles saem, vão para o deserto, o povo tem aquela coisa da murmuração, da incredulidade, dos pecados, e isso vai se repetindo, como depois vai se repetir esse padrão lá na história futura de Israel. E vai haver ali uma rebelião, que é a famosa rebelião de Corã, Datã e Abirão, onde eles vão confabular contra Moisés, e eles vão ficar insatisfeitos e não sei o quê. Então, o que vai acontecer? Moisés e Arão vai dizer para essas pessoas serem apartadas dos filhos de Israel, e Arão e Moisés eles se prostram e pedem a favor do povo, tem essa coisa toda. E aí o que acontece? Deus manda a congregação se levantar e se colocar ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés foi lá e eles foram lá com os anciãos e todo mundo rodeia as tendas deles. E aí o que acontece? O texto diz que o abismo, que no caso aí é o Sheol, ele fez o quê? Ele tragou Corá, Datã e Abirão com tudo aquilo que lhes pertencia, as suas famílias, as suas tendas, as suas posses e tudo mais. Nesse caso, o que é o Sheol? É a própria terra que, abrindo, os engole como uma areia movediça, uma coisa mais ou menos desse tipo, e eles são engolidos pela terra, naturalmente ainda vivos, né? Antes de serem soterrados,
e aí mortos e sufocados, e aí de fato morrem. Então, essa é a imagem do descer vivo à sepultura ou ao abismo. Naturalmente, é bem conhecido que a terra é o lugar dos mortos, no contexto de ser enterrado e tudo mais, etc. E eles descem vivos. Por quê? Porque a forma como Deus os pune para vindicar a liderança de Moisés e dele mesmo é exatamente essa. É fazer com que esse redemoinho de areia os engula, e nesse primeiro momento eles estão aqui na superfície, a terra se abre e eles começam a cair. Nesse primeiro momento eles estão com a boca para fora ainda respirando, podendo respirar. A hora que a terra engole e cai terra por cima deles, naturalmente eles vão ser soterrados e eles vão passar pelo processo do sufocamento e eles vão morrer. Não existe nenhuma coisa do tipo assim. A morte não é morte, porque na verdade você vai vivo à morte, então na morte você está vivo. Porque esse é o tipo de implicação, Rafael, esse é o problema com esse tipo de leitura. Na leitura imortalista não existe morte. Só que o problema é, se existe pecado, por que não existe morte? Então Deus mentiu. Deus falou que se pecasse ia morrer, mas o pecador não morre. O salário do pecado é a morte, mas não morre. Porque no fim das contas, se não morre, não tem morte. Aí o diabo falou a verdade, Deus falou a mentira, e o salário do pecado não é a morte, porque o salário do pecado é um sofrimento eterno, é uma vida eterna num lugar ruim, mas não deixa de ser vida, é uma consciência, é uma vida, entende? Então, não tem nenhum sentido você rejeitar toda a palavra de Deus na conexão entre o pecado e a morte, por causa da forma como o texto descreve a morte de Corá, Daté e Abirão, onde a terra se abre, a terra que é o lugar natural onde se enterra as pessoas, e inicialmente eles estão respirando enquanto estão sendo engolidos pela terra, e depois de serem soterrados, morrem, e é isso. E não dá para dizer, eles estão vivos na morte, porque se fosse esse o caso, a morte não existiria. Esse é o problema com esse tipo de visão. Muito bem, senhores. Pastor Rafael Rocha pode fazer a sua réplica. O seu tempo é 5 minutos. E o mestre Rafael Rocha pode fazer a sua tréplica dispondo do tempo de 5 minutos. Fique à vontade, comece quando quiser. Bom, é complicado porque o contexto fala que eles não morreram como morrem todos os homens. O contexto, claro, eles foram levados vivos ao Sheol. 65 ocorrências do termo no hebraico descreve sepultura, mundo dos mortos. Não tem como tirar de uma outra forma. Eles desceram vivos ao mundo dos mortos e não morreram para entrar no Sheol. Então, eles já não morreram como morrem todos os homens. Deus, em sua soberania, para honrar a Moisés, provou que, claro, a alma que pecar, essa morrerá. No entanto, Deus fez com que eles fossem vivos ao mundo dos mortos, para que eles pudessem experimentar o sofrimento muito mais intenso do que a morte. Porque a morte não é o sofrimento maior e final. O sofrimento maior e final você encontra no estado intermediário, que é o caso da parábola do Lázaro e do rico. Quando morreu o rico, foi levado para o Hades. Todas as ocorrências da palavra grega Hades nunca é descrito para a morte de um santo, para a morte de um salvo. Sempre ela dá uma descrição para a morte de ímpios, pecadores e impenitentes. Isso aqui é o primeiro argumento que eu quero já apresentar. Eu apresentei, segundo Gênesis 2:7, pela obra do Rumash, que nas faíscas de Hassidut, os judeus eles entendem que a alma ela é independente do corpo, ela é superior ao corpo e ela fica no estado de inconsciência após estado de consciência, após a morte do corpo. Segundo Gênesis 35:18, também eu apresentei que a alma saiu do corpo de Raquel. Apresentei também que eles, segundo Números capítulo 16, versículo 29 a 33, que houve homens que não morreram como morrem todos os homens, né, para entrar de forma comum no Sheol. Eles entraram vivos no Sheol. Quarto texto que eu quero apresentar é o primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, versículo 21, que fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim pelo próprio profeta Elias. Então, eu vou fazer a questão de ler, né? Porque eu tenho no meu tempo aqui para fazer a questão de ler rapidinho, o capítulo 17, no versículo 21, veja bem.
Então, isso aqui, para quem nega a imortalidade da alma, ou pelo menos a sobrevida da alma após a morte do corpo, é um absurdo ter que negar todos esses textos. Porque em 1º livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 21, está escrito da seguinte forma. Veja bem, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, o profeta Elias, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Então vai ter que negar esse texto aqui. E uma coisa interessante, que a melhor tradução, ou uma tradução possível e também viável para esse texto seria voltar novamente. Ó Senhor, faz que a alma volte novamente para o menino. Por quê? Por causa da palavra hebraica tassov, que é um verbo imperfeito quando a ação não foi concluída, tem o seu correspondente na Septuaginta, né? Que tem o seu derivativo de epistrefo, que é mesmo quando uma pessoa vai se converter. Também é um verbo imperativo auristo, passivo, da terceira pessoa do singular, significa se converter no giro de 360 graus. É a alma que saiu do corpo, vai ter que voltar para o corpo no giro de 360 graus. Então, a gente vai ter que negar a possibilidade de uma alma saindo do corpo após a morte, porque é o que o texto de 1º livro dos Reis, capítulo 17, versículo 21, falou. Uma outra coisa interessante, que eu ainda estou aqui na minha réplica, é o texto de Provérbios 12, 28. Esses textos que eu estou dando para o professor Ezequiel, sei que ele vai mastigar depois, são pérolas, que provavelmente ele já deve ter se debatido com alguém, mas o texto de Provérbios 2, 28 diz assim, que o texto hebraico menciona que no seu caminho está a imortalidade, por causa do advérbio de negação do hebraico. E você percebe isso aqui, né? Rápido aqui, para terminar aqui, que eu não quero perder aqui o texto. Veja bem, na própria página 997, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quero provar aqui com esse documento aqui, ó. Cadê? Olha aqui, ó. Fala sobre a imortalidade na nota de rodapé aqui, ó. Tá? Então, diz que realmente se trata, no texto hebraico, interpretando Provérbios 12, 28, de imortalidade da alma. Então, não tem como correr desses textos bíblicos. Muito bem, senhores, muito bem. Desta feita, nós vamos para o terceiro bloco, tá, gente? Eu quero pedir a você para compartilhar essa live. Aqui neste terceiro bloco é onde eu faço meus pedidos, para você deixar o seu like, para você compartilhar a live, copia o link aí e envia nos seus contatos da rede social, seja o WhatsApp, Facebook, etc. Então faz isso, tá, gente? Que debate maravilhoso nós estamos tendo aqui no Arena Apologética, tá? Se você quiser debater aqui no Arena Apologética, basta você entrar em contato comigo com o número que está na descrição do vídeo. E se você quiser contribuir conosco, basta você também entrar em contato com o número que está na descrição do vídeo, tá? É isso aí. Nós temos grandes novidades vindo por aí, gente. Muitos outros debatedores, doutores e mestres passarão pelo Arena em breve. Bacana? Amanhã eu estarei aqui no Arena respondendo perguntas. Alguém vai me entrevistar e eu faço questão de assim fazer. Amanhã eu vou quebrar tudo aqui no Arena, tá? Eu vou estar respondendo perguntas de escatologia ou escatologia, né? Quero mandar um abraço aqui todo especial para o pastor Maurício Bento, que é o escritor do livro Destronando Satanás. E eu quero dizer para você, gente, que amanhã, fazendo propaganda mesmo, tá? Amanhã eu estarei aqui respondendo pergunta de escatologia. Perguntas como pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, quem é que detém o anticristo, quem é o anticristo, de onde ele virá, só diga amanhã. Bem, desta feita eu quero voltar ao chat, dizendo que o nosso superchat está ativo, também o nosso like, né? Vamos dar o like aí, gente. Estamos com mais de 100 pessoas e só temos 107 likes, né? Então vamos deixar o like. Quando eu terminar a live aqui, enfim. Pastor e professor Ezequiel Gomes, neste terceiro bloco, o nobre pode começar fazendo a sua última pergunta de 3 minutos. O seu tempo já está na tela, fique à vontade, comece quando quiser. Bom, legal, Rafael. Muita coisa eu gostaria de comentar contigo, mas o tempo é curto, né? Então vamos lá. Vamos terminar
com as implicações de 1 Coríntios 15, verso 26, para a ideia da parábola do rico e do Lázaro. Então, o que diz a Bíblia lá? O último inimigo a ser destruído é a morte. Nesse caso, existe a ideia de que a morte só será destruída por último, em último lugar, nos últimos momentos, aquela coisa toda, né? Então, eu gostaria de dar uma lida aqui num trechinho do meu livro que eu escrevi sobre imortalidade da alma e castigo eterno, sobre esse tema. E eu queria que você comentasse a seguinte lógica. Paulo ensina claramente que o último inimigo a ser destruído é a morte, o que só ocorrerá na ressurreição. O texto indica claramente, portanto, que a vitória contra a morte só ocorrerá no final da história, com a destruição da morte, a inimiga de Deus, ocorrendo em último lugar. Conquanto a argumentação de Paulo seja simples, sua consequência é devastadora para a ideia da imortalidade da alma. No paradigma imortalista, a alma nunca vence a morte, uma vez que ela simplesmente nunca nem foi ameaçada de morte, ou sequer foi capaz de morrer. Almas imortais não morrem sob nenhuma forma e sob nenhum pretexto. Almas imortais são imunes à morte em sentido absoluto. A morte nunca existiu e jamais existirá para elas. De maneira que elas nunca poderiam ser minimamente confrontadas com seu poder, perspectiva ou manifestação prática. O mais importante é que isso é assim desde o momento em que a alma imortal vem à existência em primeiríssima instância. Pois no exato instante da sua criação, a alma imortal já é absolutamente alheia à morte. Ela é incapaz de morrer e assim será para sempre. De outra sorte, ela não poderia ser chamada de imortal. Ou seja, a narrativa bíblica a respeito da morte é absolutamente falsa do ponto de vista da alma imortal. A última inimiga a ser vencida é a morte? Não. Não nesse paradigma. A morte nunca existiu para a alma imortal. A morte só será vencida ao final na ressurreição? Não. A alma já está viva, mesmo após a morte do corpo, não só no último momento. Mesmo a morte do corpo não afeta a alma de maneira nenhuma. Então, como o Senhor enxerga as implicações de 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, que diz que a última inimiga a ser vencida é a morte, do ponto de vista da alma imortal? Nunca existiu morte para ela? Como é que o senhor vê isso? Muito bem. Reverendo Pastor Rafael Rocha, o seu tempo é 5 minutos para a sua resposta. Como é que tá o meu áudio aí? Tá bom, gente? Tá chegando bem meu áudio aí? Ok. Tempo na tela. Bom, isso é muito fácil. Primeiro que Mateus 12:40, a gente descreve que Jesus disse: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará no seio da terra. No grego é o coração da terra. Eu não acredito que o coração da terra pode ser a sepultura cavada na rocha por José de Arimateia, segundo o texto de Mateus 27:60. Eu não acredito que quando Jesus disse que ele estaria 3 dias no coração da terra, o coração da terra seria aquela sepultura cavada por José de Arimateia, conforme vocês podem conferir aí no capítulo 27, versículo 60. Pelo contrário, Jennings Dake, ele afirma o seguinte, na sua nota de rodapé, página 1365, ele afirma que Jonas morreu. Jonas morreu no ventre do peixe durante 3 dias e ressuscitou lá na beira da praia de Nínive. Uma coisa interessante é que Jesus disse, nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas. Todas as vezes que aparece a palavra grega para sinal, se fala de milagre. Milagre. Maior milagre do que Jonas ter sido comido pelo grande peixe e ter sobrevivido a ele, foi de fato ele ter morrido e ter ressuscitado ao 3º dia, pois só assim ele serviria de sinal real para a morte e a ressurreição de Jesus. Então Jesus prova o seguinte, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará no seio da terra. Agora, olha a associação, Jesus estava, o corpo estava na sepultura de José de Arimateia, escavado na rocha, mas a alma desceu no coração da terra. E uma coisa interessante, quando a gente vai olhar o texto hebraico do próprio livro de Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 2, o Jonas diz que ele clamou do Sheol.
Ele clamou do mundo dos mortos, ele clamou no mais profundo do abismo, ele clamou. E disse depois, no contexto em diante, que Deus o tirou da sepultura. Então ele morreu. Isso aqui é a primeira verdade bombástica para quem não acredita que a alma ela está no estado consciente após a morte do corpo, que a alma ela tem uma sobrevida após a morte do corpo. Isso aqui é a primeira verdade bombástica. A segunda verdade, o próprio texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, que fala que Paulo disse, olha, deixando esse corpo, nós estamos presentes com o Senhor. Então, veja bem que Paulo fala de uma retirada do seu próprio corpo. Você, meu amigo internauta que está me ouvindo, leia o texto aí de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Na verdade, leia logo todas as referências bíblicas que eu estou dando para provar que há uma separação entre a alma e o corpo no momento em que o corpo entra no estado de óbito. Então, aqui a gente já percebe. Filipenses 1, 23 fala também, né, para ter um encontro, se encontrar com o Senhor, está se falando da partida da alma para o corpo para estar, estando no corpo, está ausente do Senhor, é o que disse lá em 2 Coríntios 5:8, e estando presente no corpo, está ausente do Senhor, estando fora do corpo, está, né, presente do Senhor. Então, isso aqui é a primeira verdade aqui que eu queria colocar. Uma outra coisa interessante também é que a gente fala muito dessas questões, mas não admite sobre a ideia de que quando uma pessoa morre, a alma se desassocia do corpo. Para você ver se eu estou falando qualquer coisa sem fundamento, sem base, analise o texto de Isaías, capítulo 10, versículo 18, que fala da separação entre a alma e o corpo. Analise isso no hebraico, palavra por palavra, veja isso como é traduzido na Septuaginta, você vai ver que tem uma desconexão entre a alma e o corpo no momento em que a pessoa, obviamente, entra no estado de morte por uma enfermidade. É o que diz lá Isaías, capítulo 10, versículo 18. Uma outra coisa interessante, que o próprio texto de Isaías 14, 9, fala que o espírito dos príncipes mortos pelo rei da Babilônia, vou repetir, o espírito dos príncipes mortos pelo rei da Babilônia saíram ao encontro do rei da Babilônia quando ele estava descendo ao Sheol, segundo o relato de Isaías, capítulo 14, versículo 9 em diante. E depois você vai perceber que algumas Bíblias traduzem a palavra hebraica para sombra, mas segundo o léxico de William Holiday, ele diz que de fato está se tratando de espíritos dos príncipes mortos que receberam o rei da Babilônia no momento em que ele estava descendo ao Sheol. Então, são textos que provam de forma cabal, concreta, insofismável, né, indubitável, que, de fato, o espírito, que é... A palavra espírito e alma são palavras correlatas e sinônimas, né? E tem a ver com essas questões. Ok, nós tivemos o pastor Ezequiel, que fez a pergunta, o pastor Rafael respondeu, e agora é réplica do querido Ezequiel. Querido Ezequiel, o seu tempo já está na tela, fique à vontade, comece quando quiser. Ô, Rafael, eu gostei da sua argumentação, tem bastante coisa que dá para comentar, mas o fato é assim, que você comentou quase a Bíblia inteira, mas o verso que eu evoquei, não, né? Mas tudo bem, acontece, tudo bem. O fato é o seguinte, vamos trabalhar um pouco as implicações do que você falou. Jonas morreu e ressuscitou, e 3 dias depois, isso é um grande milagre, um grande sinal. Geralmente eu me lembro quando imortalista quer falar mal de adventista, fala que esse papo de alguém ressuscitar antes de Jesus tira Jesus da primícia dos mortos e blá, blá, blá. Tá interessante a implicação aqui. Até gostaria de saber um pouco mais, assim, o que você pensa a esse respeito. Eu acho um argumento meio idiota, assim, né, que muitos fazem, das primícias dos mortos, etc. e tal. Mas, né, nesse caso aí, então, Jonas seria a primícia dos mortos e não Moisés, como alguns dizem que é a implicação da fé adventista em relação à discussão lá da suposta ou possível ressurreição de Moisés. Bem interessante. Seja como for, outra coisa. Você fala assim que Jesus ele fez uma separação entre o corpo e a alma dele, seu corpo foi para a sepultura e a sua alma foi para o seio da terra. Mas geralmente a argumentação não é que ele foi para o paraíso, aí Jesus tinha 2 almas. Naquele instante que ele morreu, metade da alma vai para o seio da terra, metade vai para o paraíso para ele poder estar no mesmo dia lá com o ladrão.
Como é que é isso? Você entende como as implicações desse tipo de coisa? Ou ele primeiro deu uma voltinha no seio da terra esperando o ladrão morrer. Aí o ladrão morreu, opa, deixa eu subir lá para ficar no mesmo dia com o nosso amigo lá, né? Inclusive, lembrando que o texto de Lucas 23 não fala nada sobre alma em lugar nenhum, né? Mas assim, outra coisa, se fala de 2 Coríntios 5, de fato esse é um dos textos mais difíceis para a compreensão mortalista, ele merece uma exegese cuidadosa. Filipenses 1:23 eu já cantei a bola lá atrás, que sequer fala de alma, tem que fantasiar um pouco. E os textos de Isaías também não tem por objetivo negar a antropologia bíblica, né? Porque não tem problema você falar de corpo, de alma, de espírito. O problema é que se você dá um sentido imortal à alma ou ao espírito, você tem que lidar com a implicação do pecado. Porque o salário do pecado é morte, chama morte o negócio, não pode ser imortal. Aí, tipo assim, se a alma e o espírito não pecam para eles não poderem morrer, eles também não podem ser torturados eternamente em nome de pecado nenhum. Você tem que fazer um dualismo grego. A alma é boa, o espírito é bom e o corpo é mau. Então, o corpo se lasca lá, é queimado, e aí você poderia até tentar inventar alguma coisa do tipo de um corpo eterno que sofre eternamente, mas só sobra também o problema, é um corpo que peca e não morre. Aí, em todos esses casos, não existe morte, ou para esse corpo imortal, ou para essa alma imortal. E aí se cumpre aquilo que Satanás fala no Jardim do Éden, pode pecar que não vai morrer. E aí o salário do pecado não é a morte, o salário do pecado é uma dor, é um sofrimento, é uma tortura eterna, mas não é morte, não chama morte. Então, esse tipo de problema é inevitável e não tem como vocês escaparem. E 1 Coríntios 15, verso 26, coloca a morte como sendo a última inimiga a ser vencida. Se a alma é imortal, Jesus, por exemplo, nem morreu. Olha o que diz Isaías 53, que o servo do Senhor iria o quê? Derramar a sua alma na morte. Inclusive com essa ideia de alma meio que com uma ideia de sangue, né, que é um dos sentidos da questão de uma forma meio que geral. Então, assim, o que eu quero dizer aqui é que foi um prazer muito grande, a gente vai falar um pouco ainda, né, debater com o Rafael, com certeza muita coisa pode ser dita sobre todos os textos aqui evocados, a gente não pretende nem ser dono da verdade, nem prevalecer sobre o outro, mas manter cada um a sua perspectiva, mas entendo assim, Rafael, que o paradigma da imortalidade da alma, ele cria um problema gravíssimo para o evangelho. Por exemplo, segundo Timóteo 1, verso 10, de que Jesus trouxe a luz e a imortalidade mediante o evangelho. Se a imortalidade da alma fosse a verdade, qualquer pessoa teria essa imortalidade independentemente do evangelho. Simplesmente por ter sido criada, não sei onde, não sei como, não sei quando, como uma alma imortal. Então não é o evangelho que traz a imortalidade, é você ser criado como alma imortal, e se peca, se não peca, não morre, e não morre, e não morre. E essa é a retórica oposta à linguagem bíblica. A alma que pecar, essa morrerá, não tem como escapar, e dessa maneira acho que fica bem claro biblicamente que não dá para escapar. Onde tem pecado, tem morte. Ok. Vamos para a parte B do terceiro bloco e última. É a última pergunta do pastor Rafael Rocha. E aí depois vem a resposta. Não. Eu me confundi aqui. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. A última pergunta, sim. O Rafael pergunta. Pergunta. Ezequiel responde. Eu acho que já acabou o debate. O que acontece? Eu faço as minhas anotações, deixa eu mostrar aqui para os senhores. A última pessoa a falar é para ser o pastor Ezequiel Gomes. Gente, eu tô meio doente, tá? Tô me recuperando aí. Terminar aqui a live, eu vou pro pronto-socorro. Eu tô com dengue. Tô trabalhando aqui sob efeito de remédio. Olha, então hoje, o que é que nós temos aqui? Ó? Fiz anotações, né? Não tem lógica se o pastor Rafael Rocha perguntar dessa vez. Então, o que acontece? Eu que anotei errado. Acho que ele já fez todas as participações do terceiro bloco. Entendi. Bom, não sei. Seja como quase a gente pode... Neste caso... Eu quase não perguntei. Foi, né?
Eu acho que não perguntou. Acho que deveria ser o Rafael que pergunta, eu respondo e ele termina o debate. Quem começa perguntando, o Zé, tá certo. Vamos lá, eu vou dar continuidade à minha anotação aqui, tá? Se eu cometer alguma injustiça, não é minha intenção, com ambos, né? Alguém perguntar mais, um perguntar menos. Tá não, eu acho que tá ótimo o Rafael perguntar e depois ele finaliza, não tem problema. Pronto, tudo bem. Pastor Rafael Rocha, o nobre pode fazer sua pergunta. 3 minutos para a sua pergunta. Terminar aqui, gente, eu vou correndo para o pronto-socorro, tá? Verdadeiramente. Tempo na tela. Bom, professor e pastor Ezequiel Gomes, baseado no texto de 2 Pedro 2,4, que se fala que já existe pessoas que estão sofrendo, estão reservados um estado de tormento contínuo em tempo real, que é a palavra grega que aparece lá, o verbo, teromenos, é uma palavra que traz essa ideia de um verbo presente, tá? O verbo presente, no tempo real, e o verbo está no particípio, dando uma ideia de continuidade linear. Então, o texto lá diz o seguinte, dá até tempo aqui para me ler aqui, né? Talvez eu estou citando aqui só as palavras gregas, mas, de fato, o internauta aí não esteja ciente do qual a minha pergunta está sendo feita, baseada em que texto. 2 Pedro 2,4 diz assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, no Hades, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então, veja bem, já existem seres espirituais e existe, no contexto imediato, pessoas que foram reservadas para o julgamento final do grande trono branco e, obviamente, a segunda morte. A pergunta que faço, baseado no texto de 2 Pedro 2,4, o senhor consegue ficar ainda irredutível com relação à crença na imortalidade da alma ou na alma no seu estado consciente entre a morte do corpo e a ressurreição do corpo, sendo que a imortalidade final e última que a alma irá vivenciar é após a ressurreição do corpo e transformação desse corpo em glória, conforme diz lá em 1 Coríntios 15. É a pergunta que eu quero fazer. Baseado no texto de 2 Pedro 2,4, o senhor fica ainda firme? Claro que, né, só foi uma pergunta aí, né, um tanto redundante. Ok, querido Ezequiel Gomes, entendeu a pergunta? Claro. O seu tempo de resposta é 5 minutos, fique à vontade. Poxa, Rafael, eu fico assim, muito feliz com a sua última pergunta, né, que também contextualiza a minha penúltima na participação, porque eu escrevi o meu comentário inteiro, né, sobre 2 Pedro, um pouco dentro dessa discussão sobre o capítulo 2, especialmente a relação do verso 4 com o verso 9, né? E o que acontece? É bem importante a gente deixar bem claro que as pessoas reservadas para o juízo em 2 Pedro 2,4, elas não estavam mortas e desencarnadas. Veja a sequência do texto, né? O que diz lá, por exemplo, o verso 9? É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, ou seja, eles não estão fora da carne, eles andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. O que eles fazem? São atrevidos, arrogantes, difamam autoridades superiores, eles agem como brutos irracionais, eles fazem o quê? Luxúria carnal em pleno dia, eles fazem orgia, eles se banqueteiam junto com as pessoas, estão comendo, eles vivem no adultério, eles têm olhos, né? Não é espírito, é olho, é gente viva. Eu costumo brincar, Rafael, que a única alma que existe em 2 Pedro 2 é o Noé, né? Que a Bíblia diz lá acho que no verso 3, alguma coisa assim, que Noé atormentava sua alma justa ao ver o procedimento ruim dos habitantes de Sodoma. É a única alma que existe lá em 2 Pedro 2. Então, o que acontece? Esses pecadores reservados ao juízo, eles estão vivos quando Pedro escreve. E, naturalmente, eu recomendo a todos a leitura do meu comentário exegético de 2 Pedro, onde a gente vai tratar essas questões do texto grego e da interpretação do texto de uma forma absolutamente normal. O que é importante dizer
é que o particípio específico ali, ele depende da leitura da frase e da preposição que está conectado a ele, tá? Se é sob castigo ou para serem castigados no futuro. Existem as duas leituras, mas como eu mostro no meu comentário, a leitura atual do sob castigo no presente, não apontando para o futuro, não implica em imortalidade da alma, só implica que esses pecados que os falsos mestres vivem já constituem também uma própria punição deles, estão reservados para o juízo, como Paulo diz lá em Romanos, né? Que as pessoas que agem na homossexualidade, por exemplo, elas já recebem nelas a punição do seu erro, e que podem vir através de doenças e problemas e etc. O que não quer dizer que as pessoas não serão punidas no juízo final, mas quer dizer que o pecado já é uma punição presente. Inferir alma imortal em 2 Pedro é violar o texto, é trazer ao texto um elemento que nele não existe, uma vez que as pessoas reservadas para o juízo eram os falsos mestres que estavam lá comendo, bebendo, transando, olhando pessoas transar, fazendo orgia, falando mal do governo, falando mal de Deus, falando mal da teologia, não acreditando aí nos milagres, na intervenção divina. Eles são falsos mestres que negam o juízo final, que negam as verdades bíblicas, e que inclusive eram cristãos em algum momento e vêm apostatar da igreja. Então, esse material aqui, ele está aqui na minha mão em material físico, mas ele tem em PDF gratuitamente na internet. Então, se quem não tiver dinheiro, pode ler o material completo. Se o Rafael quiser considerar de forma escrita, responder aos argumentos, trazer a visão imortalista, fica sempre aí aberto o diálogo acadêmico. Mas 2 Pedro capítulo 2 não contém nada de imortalidade da alma, porque no fim, 2 Pedro capítulo 2 seria um texto herético da Bíblia. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, mas não, tem uma alma que peca, mas não morre. Não existe isso. Tiago 5, verso 20. Se a gente converte uma pessoa do caminho errado, a gente salva a alma da morte, a gente salva aquela pessoa da morte. Não tenho como errar, não tenho o que fazer. E o paradigma da imortalidade da alma, ele implica em uma reinterpretação de todo o evangelho. Nem Jesus já não morreu pelas pessoas como alma imortal. A própria morte de Jesus por nós já está relativizada. A gente nem precisa do evangelho para ser imortal, porque basta a gente ser alma para ser imortal. E o pecado não trouxe a morte, parabéns, Satanás teve razão em Gênesis 3. É por esses e outros motivos que a gente rejeita o paradigma da imortalidade da alma. Continuo firme, Rafael. Muito bem, muito bem. Gente, eu quero aqui fazer as devidas correções de mim mesmo, tá? Realmente, eu não cometi erro. Eu que me embaralhei aqui, tá? Mas tá certo, o andamento do debate tá certo. O mestre Ezequiel Gomes foi o sorteado, não estou certo? Foi o sorteado, né? Para perguntar em todos os blocos, como os nobres podem ver. Agora, quem vai fazer a última réplica é o querido professor Rafael Rocha. Gente, eu estou gostando desse debate, tá? Querido professor Rafael Rocha, seu tempo para fazer sua última réplica é 5 minutos. Tempo na tela. Bem, ele travou bem na hora H. Vamos aguardar o seu regresso, né? O seu retorno aí, na verdade, porque ele está com problema de internet, né, gente? A internet do Brasil é assim. Pois é isso, gente. É isso aí. Enquanto isso, eu quero mandar um abraço todo especial para o Gerson Maciel, para o Alexson. Muito obrigado, Alex, que vai estar orando aí pela minha recuperação, a Sandrinha e o meu querido também, o Wellington Pereira. Muito obrigado, tá? É isso aí. Deu uma pausada aí, cortou? Deu sim. Voltou. Tempo na tela para a sua última réplica. Bom, o fato de eu acreditar na imortalidade da alma é uma expressão que a gente usa para dizer a sobrevida da alma após a morte do corpo, né? O lugar onde uma determinada alma de um justo ou de um ímpio vai ficar, obviamente, seja de tormento ou de descanso, entre a morte e a ressurreição do corpo, é baseado em inúmeros textos. Eu tenho a minha crença firmada, por exemplo, o caso de Atos, capítulo 20, versículo 10, sobre a questão do Eutico, né, que caiu
na janela. O texto Paulo descreve no versículo 10, dizendo, porém, Paulo, inclinando-se sobre ele, o abraçando, disse, não vos perturbeis, que a alma nele está. Engraçado que Paulo disse que ele era uma alma. O pronome aí que aparece dá a ideia de que é uma essência, né, que sobrevive no corpo e fora dela. O exemplo que eu dei lá foi a questão do profeta Elias pedindo, né, segundo o primeiro livro dos Reis 17, 21, dizendo para que a alma voltasse para o corpo. Então, a gente tem um relato lá, né, de 1 Reis 17, 21, e agora o relato também de o próprio Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 10, Paulo dizendo assim, olha, não se preocupe, ele não está morto porque a alma ainda está nele. É maravilhoso, né, a gente acreditar que a gente fundamenta a nossa crença em textos bíblicos, não tem como correr, não tem como, infelizmente, sair dessa realidade. E existem muitos outros textos bíblicos, né, que percebem com relação à alma que pecar, essa morrerá. É o que mais o professor Ezequiel citou desde o começo do debate até o fim. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Só que a alma peca contra Deus, professor Ezequiel. E ele é o único que tem o poder de aplicar a morte do corpo e da alma, segundo o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Né? Ele é que tem o poder de lançar o corpo e a alma na Guená. Ele tem esse poder. No entanto, se você for morto por alguém, a pessoa mata o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Porque a alma sobrevive à morte do corpo. Então, ninguém tem esse poder. E veja bem, que esse Deus é o que tem o poder de lançar tanto a alma, esse verbo está no futuro lá, tá? Tem o poder de lançar tanto a alma no inferno, é lá no lago de fogo, na segunda morte. Então, ele vai fazer o julgamento final, último e definitivo, para lançar, né, os que participarem da segunda ressurreição, né, o seu corpo e sua alma, né, no lago de fogo e enxofre. Então, Deus ele tem esse poder. No entanto, o homem não tem o poder de afetar a alma do homem, porque ela tem a última vida. Então, a gente tem que aprender a fazer aí a desassociação entre o que o homem é capaz de fazer com o outro, mata o corpo, mas não mata a alma, porque a alma, ele pode, digamos que um ímpio mate um homem justo, né? E aí, vai matar a alma de um justo? Não. Jesus disse, cuidará a hora e chegará o momento que aquele que vos matar, Jesus estava falando para os seus discípulos, para os justos, procurará estar fazendo um serviço a Deus, porque a alma do justo não morre. Ela tem uma sobrevivência após a morte do corpo. Então, é maravilhoso saber que a alma dos mártires, por exemplo, de todos os que morreram, estão debaixo do altar clamando por justiça. E Apocalipse 24, o professor Ezequiel fala que até a alma dos decapitados pelo evangelho estão clamando por justiça. Olha a alma de gente morta, né? A alma dos decapitados que foram mortos, Apocalipse 24. Então, quem não pode contestar esses textos? Para negar a imortalidade, você tem problema com o termo, porque Gênesis 3, 22 fala que a vida eterna é dado pelo fato da alma ela ter a imortalidade, porque o corpo se alimenta da árvore da vida. Tem dificuldade com o termo da imortalidade da alma, porque a palavra imortalidade só aparece quando é aplicado ao corpo ressuscitado e transformado em glória, um corpo glorificado, aonde a alma ela experimentará da imortalidade também do corpo, que imortal ela já é. O que precisa é um corpo imortal para que a junção total, última e final aconteça, a imortalidade completa. Então, vai ter que tirar muitos textos bíblicos para negar a sobrevida da alma após a morte do corpo. É complicado, amigo, complicado. Muito bem, senhoras e senhores. E nós chegamos aqui ao final do debate, né? Agora nós vamos fazer as considerações finais e responder algumas perguntas possíveis. Possivelmente haverá perguntas no chat e assim eles responderão. Nobre Ezequiel Gomes poderá dispor do seu tempo de 2 minutos para as considerações finais. Tempo na tela. Bom, muito gostoso o debate, acho que vale muito a pena bater esse papo. Poderia haver 1000 argumentos e contra-argumentos em relação a cada uma dessas questões.
né? Por exemplo, lá em Números 16 diz que eles estão vivos, diferente de todos os outros. Aí já diferencia quem é de quem não é, né? Por exemplo, se a morte daqueles que desceram vivos ao Sheol é diferente da morte dos outros, então os outros não descem vivos ao Sheol, né? Isso aí, essa imortalidade da alma seria só de alguns e não de todos. Mas isso é só um contra-argumento, só para demonstrar que a gente é capaz de contra-argumentar em relação a todas essas questões. E deixo para vocês também, né, o material Imortalidade da Alma e Castigo Eterno, e como o Rafael se concentrou em Mateus 10, 28 na última argumentação dele, tem o meu livro sobre Mateus 10, 28 também, que se chama Jesus e a Alma Imortal, também gratuitamente na internet. Quem não tiver acesso, pode me adicionar no WhatsApp, meu WhatsApp é público, aí quem não tiver, o Elton pode passar, pode me pedir lá no meu canal, a gente passa os livros. Isso não quer dizer que você tem que concordar comigo, isso só quer dizer que existe farta base bíblica para trabalhar todos os textos que o Rafael trouxe, ainda que a gente também respeite a visão dele. Eu acho que todos merecem respeito em função do seu entendimento, mas sem sombra de dúvida, o paradigma da mortalidade da alma em função do pecado, ele preserva o evangelho de que só há imortalidade em Deus, somente em Cristo, só no evangelho, e não numa natureza supostamente imortal de todas as pessoas. E eu termino com Apocalipse 21, verso 4. E não haverá mais morte. Se o paradigma imortalista fosse correto, esse texto estaria mentindo, porque a morte continuaria a existir, inclusive não sendo morte, sendo uma tortura eterna de uma alma que não morre, e mesmo assim tendo pecado. Aí já o salário do pecado não é mais a morte. Sendo assim, não sendo esse o caso, a imortalidade da alma é uma falsidade, mas digo isso com respeito e não no espírito de atacar os irmãos que creem diferente. Muito bem, Brasil! Uau, muito top! Eu quero ouvir agora o professor e pastor Rafael Rocha, dispondo de 2 minutos também para as suas considerações finais. Tempo na tela. Bom, eu quero agradecer, né, também a oportunidade de poder debater sobre essa questão que a gente considera tão importante, por isso nós estamos aqui, porque se trata da forma como você vai se preparar para viver a sua vida em Cristo Jesus, de forma obediente, piedosa, sadia na presença de Deus, porque a parábola do rico e Lázaro deixa muito bem claro que se você viver como um rico de forma egoísta para si próprio, você terá que se deparar, né, com uma eternidade aonde, de fato, não haverá possibilidade nenhuma de arrependimento. No entanto, você também precisa entender que se for passar qualquer sofrimento que for vivenciado, experimentado, você tem que entender o seguinte, que você vai ter um momento de descanso. Então, isso é muito claro. Você percebe isso na própria sermão da montanha de Lucas. Tá? Bem-aventurados os que choram, porque vocês hão de si serem consolados. Ai de vós os ricos, porque já receberam a sua recompensa. Então, isso era um ensino muito sério, né? Um ensino muito sério que você precisa entender. Tá entendendo? Então, eu quero deixar aqui o meu adendo, quero deixar aqui o meu comentário. Muito obrigado, né, a todos vocês. Entra lá no nosso canal, Pastor Rafael Rocha e Teologia, né? Curta, comente, né? Deixe seu like, compartilhe o nosso canal, se inscreva, e a gente também tem esse canal lá. Eu estou dando uma aula de 5 vídeos de grego do Novo Testamento, e também a gente quer começar 5 vídeos de língua hebraica do Antigo Testamento. Então, nos ajude, participe, e veja que muitos vídeos interessantes estão sendo colocados no nosso canal. Agradeço aí o professor Elton Maia, agradeço carinhosamente ao professor e pastor Ezequiel Gomes, foi uma honra debater com ele, e eu acredito que a gente agregou conhecimento na vida dos internautas. Muito bem, senhores debatedores. Eu também quero fazer propaganda, tá, gente? Eu quero dizer que todo sábado eu dou aula de grego online. Se você tiver interesse em estudar grego comigo, então venha estudar grego comigo, tá? Todo sábado, aqui mesmo, através do Zoom, tá bom? Basta você clicar no link aí, você é direcionado ao meu número particular e a gente conversa e aí você estuda grego comigo. Eu quero, desta feita, pegar umas 2 ou 3 perguntas para cada e aí a gente vai para o final da live, tá bom? Deixa eu ver o que é que nós temos aqui. Professor Elton, pergunta para o Ezequiel Gomes. Se a alma morrer,
se a alma morre, qual foi a substância imaterial que retornou para o corpo de Lázaro no texto de João? Uau! Não, essa pergunta foi muito bem elaborada. E até o professor Ezequiel Gomes está rindo ali, ó. Parabéns aí, Wellington Pereira. Tempo na Agora tem uma coisa que eu vou deixar vocês tristes. É 1 minuto para a resposta, tá, gente? Por conta para pegar mais perguntas. O tempo na tela. O texto de João 11 não fala nada sobre qualquer espécie de substância imaterial que voltou ao corpo de Lázaro, tá? E caso possa haver qualquer tipo de expressão com implicações desse sentido, unicamente a respiração, né, volta, e ela, de fato, ela não tem a mesma característica material da matéria do corpo, de maneira que pode-se criar um pouco desta percepção diferente entre respiração e matéria e corpo, mas não existe nenhuma entidade imaterial que entra e sai, muito menos com uma qualidade do tipo imortal, como se fosse o próprio ser humano que, não morrendo, sai do corpo na hora da morte, porque aí essa entidade imaterial ela não poderia pecar, para ela não morrer, porque o salário do pecado é a morte, e nesse caso essa alma não poderia ser torturada eternamente no inferno por um pecado que ela não tem. Então, se ela tem pecado e merece a punição, ela vai morrer e não ser torturada eternamente. Muito bem. A próxima pergunta que nós temos aqui, deixa eu ver aqui para quem que é, do Samuel, Samuel, ele pergunta o seguinte, para Samuel Martins, para Ezequiel, qual texto bíblico ensina que o ser humano após a morte não se separa em nada? Tempo na tela, 1 minuto, fica à vontade. Então, Samuel, esse é o tipo de pergunta que não faz sentido nenhum. É como o testemunho de Jeová dizer para você assim: qual texto bíblico ensina que Deus é 3 pessoas em uma? Ah, não tem esse texto bíblico? Então a trindade é uma mentira. A imortalidade da alma, ela não está pressuposta ou inferida. Aliás, a doutrina da mortalidade da alma não está pressuposta, inferida ou concluída, porque existe um texto bíblico dizendo que após a morte, a alma do homem não se separa em nada. A base bíblica é a seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Aquele que converteu o pecador do caminho errado vai salvar da morte a alma dele. Essas e muitas outras, né? Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Quem não tem Cristo não tem vida eterna, não tem imortalidade, porque é um pecador, vai morrer, inclusive sofrendo a segunda morte. A evidência bíblica para a mortalidade é irrefutável, Nietzsche declara e não pressupõe o tipo de pergunta sua. E aqui eu tenho uma pergunta do nosso querido Luciano Miranda de Oliveira. Ele pergunta: Jonas foi menino trazido de volta à vida por Elias. O profeta, no capítulo 17... Pastor, tem um microfone que está dando microfonia aí, está dando um retorno. No capítulo 17, primeiro livro dos Reis, portanto ele morreu e ressuscitou 2 vezes. Vocês sabiam disso? Alguém quer comentar sobre essa pergunta do Miranda? Quem quer comentar? Os dois podem comentarem. Um minuto. Bom, foi aquilo que eu falei, né? Isso aí é o pensamento rabínico, muito comum. Eles acreditavam que, de fato, Jonas havia morrido e ressuscitado. Falei sobre William Dake, né? Que havia, na sua Bíblia de Estudo, Dake, comentado, na sua nota de rodapé, que, de fato, Jonas morreu e ressuscitou para servir de sinal e de milagre real para a morte e ressurreição de Jesus. Né? Perguntaram a Jesus: que milagre, que sinal tu nos dá, né? E tinha de agora, nenhum sinal será dado, nenhum milagre será dado, não sei como do profeta Jonas, assim como ele, o que o texto dizia, assim como ele morreu e ressuscitou, né? Esteve morto 3 dias e 3 noites vivendo pelo peixe e ressuscitou, eu também estarei morto 3 dias e 3 noites no seio da terra e ressuscitarei. Então, isso é muito comum, é aquilo que a gente fala, né? O texto inteiro de Jonas 2 fala que realmente ele clamou do mundo dos mortos, ele admitiu que estava na sepultura, que Deus o havia tirado da sepultura. Então, é um texto assim maravilhoso. Concordo em gênero, número e grau com Luciano Miranda de Oliveira. Bem, vamos aqui ver o que é que nós temos aqui para frente. O nobre Ezequiel Gomes vai comentar também sobre essa questão. Tempo na tela. Olha, o que acontece?
De fato, como se diz, onde tem dois judeus, tem três opiniões. E, de fato, o judaísmo ele contém uma complexidade muito interessante. É como se você pudesse entender assim, o judaísmo paralelo ao mundo evangélico atual. Existe todo tipo de opinião dentro do judaísmo e dentro do mundo evangélico atual. Tem quem crê em imortalidade da alma, tem quem crê que a alma morre, tem inúmeras exegeses dos inúmeros textos a respeito dessas questões como um todo, e é tudo muito curioso, eu acho que vale muito a pena estudar a cultura judaica, ainda que nós não precisemos estar fiados às exegeses judaicas, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ser anticristão, né? Então, não sendo assim, a gente respeita as literaturas, as leituras, as exegeses rabínicas, judaicas, mas também nos damos o direito de discordar delas se em algum momento elas alegorizarem a palavra ou se afastarem dela. Muito bem, e aqui nós já temos mais uma pergunta para o querido Ezequiel. Desculpa. Que diz, Ezequiel, se o salário do pecado é a morte, quem ressuscitar vai ressuscitar inocente para ser julgados como inocentes? Pergunta aí, irmão. Pergunta aí, irmão Elton. Ok. Nobre Ezequiel, tempo na tela. Gerson, um pouco estranha a sua pergunta. Primeiro, assim, se o salário do pecado. Não, não é se. A Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, não tem se. E qual é a implicação disso para a ideia da ressurreição? A implicação disso é que as pessoas só vão voltar à vida na ressurreição, e na segunda ressurreição, depois do juízo, como diz lá em Apocalipse 20, as pessoas vão sofrer a segunda morte, porque elas não são imortais, porque elas são pecadoras. Essas são as implicações da ideia do salário do pecado ser a morte para a noção da ressurreição, né? Porque é isso, não é se, e essas são as implicações. Então, a gente só vai voltar à vida depois que a gente morrer porque a gente é pecador, que todos pecaram e todos morrem, é essa que diz lá Romanos 5,12. Então, nesse caso, a gente só vai voltar à vida na ressurreição. Não tem vida estando morto, porque senão a morte não existiria. É simples. Ok, e eu tenho aqui uma pergunta que vem, deixa eu ver, do Samuel Martins para o querido Rafael Rocha. E ele pergunta o seguinte, pergunta para o Rafael Rocha, Atos 7,59, Deus entregou o bafo, o hálito dele no céu? Será que tinha usado... que é isso? Eu não entendi aí, não. É uma piada. Acho que ele fez uma brincadeira. Vou fazer a piada. Ok, vamos em frente. Ok, vamos em frente. Bem, gente, com isso nós aqui estamos com isso nós estamos encerrando a live. Aqui o pastor José Luiz, é isso, pastor Rafael Rocha, parabéns, meu caro, tá agradecendo aí. Eu quero agradecer aqui aos dois debatedores, quero dizer que foi uma honra tê-los aqui no Arena Apologética. E muito grato, pastor Ezequiel Gomes e pastor Rafael Rocha. Muito obrigado pela presença dos nobres. Eu quero, nesta ocasião, convidá-los a comigo, em uma só voz, dizer louvado seja Deus, que é o que eu sempre digo aqui no término da live, tá? Agradecendo a Deus e louvando-o. Então vamos fazer isso em uma só voz. Louvado seja Deus, louvado seja Deus e louvado seja Deus. Isso é o que eu faço sempre. Hoje eu fui sozinho, ninguém me acompanhou, gente. Né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Agora eu quero ver o pastor aí. Vamos lá, pastor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, né? Amém. Para ele, seja dado toda a honra, toda a glória. Ok. Amém. Prazer, viu, galera? Muito obrigado, querido Ezequiel Gomes. Sei que sua agenda é corrida, tá? Não sei se tem mais debates agendados de ti aqui. Não sei se tem. Acho que não. A gente marca. Muito obrigado aí a todos. Obrigado, Brasil. Obrigado, Arena Apologética. Fica com Deus e solta a vinheta.